Esther 3:7. Quem achou, dá um glória a Deus. Diz assim, ó: e no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isso é sorte, perante Amã, que de dia em dia e de mês em mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adar. Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre a lei do rei, pelo que não convém deixá-lo o quê? Na verdade, o Amã aqui, ele está falando do povo de Deus. Ele estava dizendo que no meio do povo deles existia um povo que tinha lei diferente, um povo que tinha costume diferente. Pastor, isso é ruim? Trazendo para hoje, não. Nós também precisamos ser diferente. Eu me atrevo a dizer que essa diferença é a diferença que falta hoje. Hoje todo mundo é igual, irmão. Hoje você não sabe dizer quem é povo de Deus e quem não é. É muito difícil. Houve uma misturança. Hoje a pessoa, não, pastor, é que tem que ver. Tem gente que fala, é que Jesus também andou com pecador. Tá, mas Jesus andou com pecador, mas ele não pecou. E em nenhum momento a Bíblia diz que Jesus tinha jeito de pecador. Então essa diferença que havia no meio daquele povo é uma diferença que tem que existir hoje, irmão. A gente não pode, por exemplo, não podemos, por exemplo, ser de Deus e ser igual aos outros. E aí, pastor, vamos lá. E se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. Eu, porém, na mão dos que fizeram a obra, 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros de quem? Olha como o negócio ficou sério. Vamos criar uma lei e vamos mandar matar esse povo. E quem executar essa obra, nós vamos colocar talentos, né? Vamos recompensar quem matar esse povo. É o que acontece hoje, irmão. Você sabe que cada dia mais, até na própria sociedade, estão tentando, meu irmão, botar uma lei para acabar conosco. Um dia aparece isso, outro dia aparece aquilo outro, mas a mensagem de hoje é: Deus nos chamou para um tempo como esse. A gente não pode se esconder. A gente não pode se ocultar. É para um tempo como esse de perseguição, é para um tempo como esse onde querem calar a voz do crente que Deus nos chamou. Nós vamos ver daqui a pouco que Esther foi chamada com propósito. E nós precisamos entender que nós também fomos chamados com propósito, de ser diferente, de mostrar que somos de Deus. Vamos prosseguir. Versículo 10. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a quem? Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos seus. Então o rei, ele revoga aquela lei. Ele diz: você quer acabar, você quer terminar com esse povo, você tem a minha autoridade. E a Bíblia diz que o rei ainda sela com o anel. Nem ele poderia voltar atrás. O negócio começou a ficar sério. Mas foi para um tempo como esse que Deus nos chamou. Um tempo de perseguição, um tempo, meu irmão, de defender o que a gente acredita. Nunca mais esqueça, Deus não te chamou só para te chamar. Deus te chamou com propósito. Eu vou dizer mais uma vez, Deus te chamou com propósito. Deus não chamou Esther só por chamar Esther. Deus chamou Esther para que ela, meu irmão, lutasse contra essa lei. E é o que nós vamos ver daqui a pouquinho.
Nós precisamos começar a colocar isso dentro do nosso coração. É muito bom. Eu costumo dizer, é uma moda agora, coloca uma faixa na cabeça, 100% Jesus, camisa, eu amo Jesus. Não, irmão. Deus nos chamou para um tempo como esse. Deus nos chamou para defender aquilo que nós acreditamos. Pastor, e aí? Vamos lá. Versículo de número 12. Então clamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, conforme tudo que Amã mandou. E escreveu os príncipes dos reis e os governadores que havia sobre cada província, e os principais de cada povo e cada província, segundo a escritura de cada povo, segundo a sua língua, em nome do rei Assuero, se escreveu e com o anel se selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios e toda a província do rei, que destruísse e matasse, e lançassem a perder todos os judeus. Olha que coisa, desde o moço até o velho, desde criança até, e em mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo, uma cópia do escrito, para que se proclamasse a lei em cada província, e foi enviado a todo o povo que tivessem preparado para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Susã. E Amã se assentava a beber, porém a cidade de Susã estava como? Irmão, o Amã, aquele que premeditou a lei, bebendo, tranquilo, e a cidade confusa. Posso falar? Mais ou menos o que acontece hoje. As pessoas dão a lei e quem sofre é o povo. Dá um sorriso bonito. Fala pro irmão. Eu sei que quando a gente fala disso na igreja, o pessoal fica até bravo. Uns ficam até revoltados. Irmão, mais ou menos como hoje. Quem faz a lei, descansa e vai beber. E o povo, confuso, sem saber o que fazer. Olha como o negócio é sério. Mas qual é a mensagem de hoje? Para um tempo como esse que Deus nos chamou. Como que é? Por um tempo como esse que Deus nos chamou. Essa notícia chegou a quem? Chegou a Mardoqueu. E aí, irmão, eu vou falar. Eu sei que tem gente que vai ficar brava comigo, mas já viu? Agora dá para falar. Já viu que em tempo de política, igreja não se envolve com política? Tem gente que fala assim, negócio de igreja. Estou falando porque nem tempo de política é. Olha a importância da gente ter representante de Deus. Chegou essa notícia até Mardoqueu. O que Mardoqueu pensou? Eu vou para Esther. Eu não tenho como eu resolver isso. Tem coisa que mesmo a gente sendo de Deus, tem lugar que a gente não vai conseguir chegar. É por isso que é importante a gente ter pessoas de Deus, irmão, em toda parte da sociedade. Agora, quando a gente fala disso, e estou falando porque não é tempo de campanha eleitoral, não tem gente que fica brava? Eu não sei como que é aqui no Rio de Janeiro, mas já aconteceu de eu falar assim na igreja, e um monte de gente sair da igreja. É porque a igreja não se envolve com política. Irmão, nós precisamos mudar essa visão. É porque a igreja não se envolve com isso. Não teria como Mardoqueu chegar no rei. Tinha que ser alguém que já estava lá. Então, muita coisa como cristão, a gente tem que rever. Pastor, por que não? O altar não é lugar, meu irmão, de se fazer política. O altar é lugar de pregar a palavra de Deus. Agora, nós precisamos de representantes, sim, em todas as classes da sociedade. E talvez essa história seja a história, uma das mais amplas sobre isso. Você que, não, pastor, não concordo. Irmão, não teria como Mardoqueu chegar no rei. E o povo estava em perigo. O Amã queria matar todos os judeus. O Amã queria matar todo mundo que fosse parte do povo de Deus. Essa notícia chega a Mardoqueu. O que Mardoqueu faz? Eu vou levar para Esther. Olha o que diz 4,14. 4,14. Versículo 14.
O Mardoqueu leva para Esther. Dá um sorriso bonito. Nossa, eu estou vendo alguns pastores que mensagem. Irmão, estou te falando, irmão. Existe muita coisa que a gente, como cristão, a gente precisa evoluir. Volto a dizer, eu não sei, eu não tenho partido, irmão. Eu sempre digo, meu partido é o céu. Meu partido é Deus, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a importância da gente ter pessoas de Deus para nos defender. Da gente ter pessoas de Deus que chegam em lugares aonde nós não chegamos. Não teria como o Mardoqueu, ele vivia à porta do rei, mas ele não tinha acesso ao rei. Ele não tinha, não era assim. Então a gente precisa aprender que tem lugares que a gente precisa colocar pessoas de Deus para defender a nossa causa. Olha o que diz 4,14. E aqui, vamos dizer assim, ó, esse versículo aqui, ele é esclarecedor. Ele é muito esclarecedor. Porque o Mardoqueu, ele leva para Esther. E ele mostra para Esther o que Esther deveria fazer. Lembra do que eu disse para você? Para que Deus nos chamou? Por que Deus me escolheu? Deus me escolheu por um tempo como esse. Deus me chamou por um tempo como esse. Eu acho que aqui nunca aconteceu. Mas você já deve ter ouvido falar. Fulano saiu da igreja. Por quê? Porque não concorda com política. Fala por irmão. Já viu isso ou não? Não, esse negócio... Irmão, olha só. Vamos lá. E estou falando, ó. Não é nem tempo de política. Não tem ninguém concorrendo a nada. Então estou falando para você. Porque se de todo o quê? Te calares nesse tempo, socorro e livramento, doutra parte, entenda, se eu me calar, Deus não vai deixar de fazer. Vou repetir mais uma vez. Se eu me calar, se eu não quiser fazer, Deus não vai deixar de fazer. Vai acontecer. Só que olha o que vai acontecer. Se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para quem? Para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe que para um tempo como esse chegaste ao reino. Para um tempo como esse, o quê? Então aqui nós temos lição. Deus me escolheu por um tempo como esse. Eu vou falar olhando dentro dos seus olhos. Para de se omitir. Para de se omitir. Ai, pastor, irmão, Deus não te escolheu só para te escolher. Deus te escolheu com uma missão. Deus escolheu Esther. E por que Deus escolheu Esther? Para um tempo como aquele. Por que Deus te colocou nessa empresa? Por que Deus te colocou? Ai, pastor, mas tem muita coisa errada. E você não vai se posicionar? Você sabe que às vezes a gente fala assim, ai, já vi até gente falar a respeito da igreja. Ai, eu vou sair da igreja porque eu vejo muita coisa errada. Ah, engraçado, o ruim sai, o bom sai e o ruim fica. Ai, que eu vi muita coisa errada. Irmão, Deus nos chamou para um tempo como esse. O que Mardoqueu estava falando para Esther, Deus está falando para mim e para você. Nós não chegamos até aqui simplesmente para ser a mesma coisa que os outros são. Nós não chegamos até aqui simplesmente por chegar. Nós precisamos fazer a diferença. Agora, volto a dizer, olha a importância da gente ter pessoas que possam chegar em lugares aonde nós não podemos chegar. É preciso a gente quebrar esse preconceito. Não, porque eu não concordo. Não, porque não pode ter na igreja. Irmão, sempre aconteceu.
na história da igreja, sempre houve pessoas que Deus levantou para chegar em lugares aonde nós não conseguimos chegar. Sempre foi assim. Sempre foi desse jeito. Passa para o versículo de número, capítulo de número 6. Se você continuar a história, você vai ver o seguinte. Você vai ver que a Esther, ela chega diante do rei. O rei estende o cetro para ela. Ela alcança ali graça diante do rei. E ela manda marcar uma reunião com Amã. Mardoqueu jamais poderia fazer isso. Que ensinamento nessa manhã, hein? A gente fala muito pouco disso, hein, irmão? Mas tem lugares que eu não vou conseguir chegar. Existem lugares que, por mais que eu tenha fé, por mais que eu ore, eu não vou conseguir chegar lá. Por isso que tem que ter pessoas de Deus em todas as partes da sociedade. Você sabe que antes de eu vir para cá, eu tinha uma irmã obreira minha, que ela era a vice-diretora da faculdade federal lá do Rio Grande do Sul, de Pelotas. Ela era minha obreira da igreja. E ela era vice-diretora, uma pessoa muito, muito inteligente, assim, muito estudada. E ela estava dizendo para mim, ela disse assim: pastor, esse campo aí, né, é um campo difícil, porque acontece muita coisa, né? Quem cursa a faculdade aqui sabe, muita coisa. E ela estava orando lá, pedindo para Deus uma inspiração, estava tentando conversar com a diretora mesmo, para eles tentar até começar a ter cultos lá dentro da própria faculdade. Que lá é quase impossível, não sei como é que. E ela estava orando e pedindo para Deus uma inspiração para começar. Agora, eu jamais ia conseguir isso. Eu jamais. Na posição que ela ocupa, ela estava tentando. Então, existem lugares que nós jamais vamos chegar. Existem lugares que, por mais que eu ore, que por mais que eu tente, tem que ser pessoas capacitadas para aquilo. Volto a dizer, irmão. Ai, porque eu vou sair da igreja. Porque negócio de igreja não combina com... Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei porque Deus trouxe essa mensagem hoje, irmão. Nem é tempo de política. Nem é tempo, irmão. Nem tem ninguém concorrendo, nem é. Mas é bom. Que seja um despertar de Deus para nós. Que seja um despertar para o nosso coração, né? Eu digo assim, ó, a igreja não precisa da política, mas a política precisa da igreja. Nós precisamos ter gente de Deus, inclusive na política. Nós precisamos, e precisamos mesmo. Nós precisamos ter Esther, nós precisamos ter José de Arimateia, nós precisamos ter José, nós precisamos de pessoas, meu irmão, dirigidas por Deus, que não vão se corromper. Olha o que aconteceu, capítulo 6, versículo 1. Isso aqui eu já preguei outra feita aqui. Mas aqui o Amã, ele está quase chegando para o encontro. E o Amã com um plano, com um projeto, ele está quase chegando para pedir que termine com os judeus. Está quase chegando. Olha o que acontece, 6:1. Diz assim: e naquela mesma noite, fugiu o quê? O sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e leram-se diante. Isso aqui sempre me queima no coração, porque a Bíblia diz que naquela noite o sono do rei foge. Por exemplo, quem já perdeu uma noite de sono aqui, levanta a mão. Eu vou levantar a mão porque eu também. Só que entenda, não era qualquer um. Era quem? O rei. Será que o rei dormia mal? Será? Não, irmão. Só que Deus estava trabalhando. Isso aqui é uma lição para nós. Ô pastor Anderson, lição. Porque quando Deus trabalha em favor de alguém, ele toca até no rei. Vou dizer mais uma vez, quando Deus trabalha em favor de alguém, ele toca até no rei. Ele toca na maior autoridade. Irmão, pastor, irmão, quando Deus quer honrar alguém,
Quando Deus quer trazer a bênção para alguém, Deus toca até no rei. Deus vai e toca no patrão. Deus vai e toca na liderança. Deus toca em quem tiver que tocar. Dá um glória a Deus bem forte. E aí, pastor, vamos lá. Diz assim: e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado a notícia, e Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, das guardas da porta, que procuraram pôr a mão sobre o rei. Lembra do que eu disse para você, acho que domingo passado? Esses homens, eles planejaram contra o rei. Eles queriam terminar com o rei. Eles queriam destruir o rei. E Mardoqueu não deixou. Fidelidade. Fala mais alto. Diga alto aí. Ele não deixou. Irmão, ele não deixou esses homens tocar no rei. E aí? Então disse o rei: que honra e galardão deu por isso a quem? A Mardoqueu. E os jovens do rei e os seus servos disseram: coisa nenhuma. Então o que a gente entende aqui? O Mardoqueu, ele não parou de fazer porque ele não foi recompensado. Muito pelo contrário, o Mardoqueu era muito ativo. Ele que contou para Esther, ele que contou que o Amã estava com esse plano maligno. Então, o fato de Mardoqueu não ser recompensado não chateou ele. Isso aqui é lição para nós. Irmão, por mais que muitas vezes a gente mereça uma recompensa, por mais que muitas vezes a gente acha que a gente tem que ser honrado, não aconteceu, continua, meu irmão, fazendo o que Deus te chamou para fazer. Mardoqueu não parou porque ele não foi recompensado. Eu conheço muita gente que fala assim: eu não vou fazer, eu não vou ganhar nada. Dá um sorriso bonito. Pergunta por irmão de conhece, não dorme não, irmão. Fala por irmão de conhece alguém assim, não? Pergunta assim: conhece alguém? Eu não vou fazer, porque eu não vou ganhar nada. Eu não vou fazer porque é o outro que ganha. Irmão, ele não deixou de lutar pelo seu povo. Ele não deixou, meu irmão, de ser de Deus, porque ele não foi recompensado. Irmão, guarda isso no seu coração. Você sendo honrado ou não, continue fazendo, meu irmão, o que Deus mandou você fazer. Dá um glória a Deus. 4, diz assim 4. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado aonde? No pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a quem? A Mardoqueu, na forca que ele... Aí é que tá. Já estava tudo certo. Já preguei isso aqui, só recapitulando. Ele preparou a forca e ele ia colocar, irmãos. Ia pedir para o rei colocar o Mardoqueu na forca. Só que Mardoqueu era de Deus. E quem é de Deus tem livramento. Vou dizer mais uma vez: quem é de Deus tem livramento. Ele está chegando para pedir. Ele está chegando. Ele está chegando para pedir que enforcassem o Mardoqueu. E aí, vamos lá. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que... Cuidado. Você pode falar isso por irmão que está do lado? Fala mais alto para ele. O rei disse assim, quem? O que eu faço? Né? Que honra eu dou? Aí o Amã disse assim: de quem que o rei se agrada mais do que eu, irmão? Cuidado com esse negócio. Lembra, quem teve aqui ontem de noite? Levanta a mão. Bastante gente, hein? Quem teve aqui ontem de noite? O que eu disse ontem? Cuidado, a graça é perigosa. O que ele disse? Não, nunca vai ter ninguém como eu, irmão. Vamos lá. Para lhe dar honra mais do que a mim. Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga o quê? A veste real que o rei costuma vestir. Monte também o cavalo que o rei costuma andar montado. E põe a coroa real. Aonde?
na sua cabeça. E entregue as vestes e o cavalo na mão de um príncipe do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem, cuja honra o rei, e levem a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem diante dele. Assim se fará ao homem cuja... Irmão, ele está abençoando o Mardoqueu. Irmão, guarda isso no seu coração. Guarda isso. A nossa honra, ela virá no momento que a gente continua servindo, mesmo sem ter recompensa. Às vezes você fez uma coisa boa e você não teve recompensa. Aí você fala assim, poxa, eu fiz isso. Continua. O próprio Amã está abençoando o Mardoqueu. Quem te persegue, quem fala mal de você, né? Quem quer te matar, fala por irmão, vai ser honrado para te abençoar. Fala assim, vai ser honrado para te abençoar. Você sabe que um dia eu falei isso para um pastor, até eu comentei ontem na reunião de obreiro. Eu acho que aqui não acontece isso, mas eu já vi muito acontecer de mandar e-mail para a liderança, de ligar para a liderança, de falar mal do pastor. Irmão, o que eu mais vi na vida foi isso. Pessoa, quando ela não está se agradando de alguma coisa, em vez de ela chegar para um colega ou chegar para o pastor e falar assim, ó, poxa, não tô, ela gosta de mandar e-mail, fala por irmão, aqui não acontece isso, né, irmão? Não, né? Aqui quando você não gosta, você vem, né? Mas eu já vi muito acontecer. E eu já vi isso reverter. Já vi. Já vi a liderança chamar um pastor para conversar. Falar assim, me falaram de você. E a liderança começar a olhar para aquela pessoa. E daqui a pouco, de tanta liderança olhar, começou a ver que aquela pessoa era diferente. E aquela pessoa foi até honrada. Então até o inimigo, quando ele se levanta contra você, ele se levanta para te abençoar. Isso pode acontecer no teu trabalho. Pastor fulano foi falar mal de mim para o chefe. O chefe vai começar a te observar. E ele vai ver que você é de Deus. O inimigo, ele vai ser usado para te abençoar. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado? Que só quer recado para alguém. Pastor, como é que o senhor sabia que falaram de mim lá no trabalho? Irmão, quando começaram a falar de você, nem sabiam. Mas estão abrindo a boca para te abençoar. Que isso? Vamos lá. Irmão, que eu já vi isso acontecer. Paramos no versículo de número 9. Versículo de número... Pode passar, por favor? 9, né? 9? 10. Diz assim. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com quem? O judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto... Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus bem forte. Olha o Amã entrando. O Amã entrando. Você quer matar Mardoqueu? Você quer matar o povo judeu? Não só vai não matar, como vai honrar ele. Irmão, quero determinar nessa manhã que tudo aquilo que estão planejando de ruim para a tua vida vai se tornar honra. Pastor, tem gente que está querendo me detonar. Tem gente que está querendo acabar comigo. Fala por irmão, essa pessoa nem sabe, mas está te abençoando. Ei, nem sabe, fala aí por irmão, nem sabe, mas está te abençoando. Você já viu? Eu não sou muito bom para contar história. Mas conta-se uma história, eu acredito que você já deve ter ouvido sobre isso. Conta uma história que tinha uma senhora que era crente. Quem que é crente aqui? Quem que é crente? E ela estava passando necessidade. Ela não tinha o que comer em casa. Acho que você deve ter escutado essa história já. Ela não tinha o que comer em casa. E alguém de uma outra religião começou a rir dela. E debochar dela. Rir e debochar. E disse assim, cadê o Deus dela? Cadê o Deus que ela serve?
Né? Alguém já escutou isso? Cadê o Deus que ela serve? E ela disse assim, ó, eu vou juntar uns aqui da minha religião, vou fazer uma cesta básica e vou mandar. E vou dizer para ela, cadê o Deus dela? E fizeram uma cesta básica. Com tudo. E chegaram na casa dela. E ela estava orando. E quando ela abriu a porta, aquele monte de comida. E aí, alguém disseram, fulana de tal, tudo bem? Tudo bem. A gente trouxe alimento para você. E ela, obrigado, Jesus. E agradeceu. E a pessoa disse assim, mas você não quer saber quem é que te enviou? Eu vou te falar quem te enviou. Quem te enviou foi fulana de tal, da religião tal. E ela disse, obrigado, Jesus. E aí a pessoa disse, obrigado, Jesus. E ela disse, porque quando Deus quer, Ele usa até o diabo para nos abençoar. Tudo que se levanta contra você, vai se tornar bênção. Tudo que se levanta contra a sua vida, vai se tornar bênção. O Amã achou que estava fazendo mal para o Mardoqueu, mas na verdade ele estava honrando o Mardoqueu. Irmão, quando se levanta uma injustiça contra você, que todo mundo acha que aquilo é o teu fim, na verdade aquilo é o começo da tua história. Talvez alguém está enfrentando uma luta assim. Pastor, eu estou passando por isso, pastor. Pastor, mentiram sobre mim. Pastor, se levantaram sobre mim. A mesma pessoa, irmão, que está achando que vai te destruir, é a mesma pessoa que está te honrando. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Ai, porque agora eu vou destruir o fulano. Ai, porque agora eu vou acabar. Que nada. Essa pessoa, ela não sabe, mas ela está sendo, meu irmão, um instrumento para abençoar a sua vida. Daqui a pouco, pastor, eu estou enfrentando uma luta lá onde eu trabalho. Pastor, começar a levantar uma mentira. É engraçado que a gente fica desesperado quando isso acontece, né? Aí diz, então não. Aí teu chefe começa a olhar para você. Aí se você realmente é de Deus, ele vai dizer, eu nunca tinha prestado atenção como fulano é de Deus. Eu nunca tinha prestado atenção como esse fulano ele é tão correto. E aquela pessoa que estava falando de você, ela foi um instrumento para que os olhos do teu chefe ou de alguém que possa te abençoar ficasse sobre você. Então toda vez que se levanta uma luta, não é o teu fim. Toda vez que se levanta uma injustiça, não é o teu fim. Aquela injustiça é o começo da tua vitória. Vou dizer mais uma vez, aquela injustiça é o começo da tua vitória. Dá um glória a Deus bem forte. Dá um aleluia. E aí, pastor, vamos lá. Versículo 11. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a quem? Vestiu a quem? A Mardoqueu. E o levou os cavalos pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja, o quê? A honra, o rei se agrada. E depois disso o quê? Diga assim, de um dia de rei. Fala mais alto. E depois disso Mardoqueu voltou, como? Deixa eu te falar uma coisa. Deus sabe para quem dá. Sabe, pastor? Vou repetir mais uma vez. Deus sabe para quem dá. Deus sabe. E geralmente Deus dá, irmão, para quem continua servindo, mesmo sem ter recompensa. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque depois que Amã, meu irmão, passou com Mardoqueu pela rua como se fosse o rei, o Mardoqueu não se achou melhor do que ninguém. Para onde que o Mardoqueu voltou? Para onde? Você sabe que geralmente Deus dá para esse tipo de pessoa. Para quem não muda. De vez em quando a gente tem que colocar a mão na nossa cabeça e a gente tem que pensar assim, ó. Por que muita coisa eu não vivi ainda?
É porque Deus é mau, porque Deus é ruim? Ou é porque eu não tenho estrutura? Se Deus mudar um pouquinho a minha vida, se Deus me der uma honra um pouquinho maior, será que eu vou continuar o mesmo? Se Deus me colocar como número 1 da onde eu trabalho, ou até mesmo da igreja, será que eu vou continuar a mesma pessoa? Tem gente que não, irmão. Tem gente que ele recebe um pouquinho mais e já acha que é melhor que todo mundo. É só ele receber um assim, ó, tu é uma bênção, meu Deus. Eu costumo dizer que essa frase assim, ó, tu é uma bênção, tem matado muita gente. Existem pessoas que se ela receber mais de Deus, ela não vai voltar para a porta do rei. O Mardoqueu está nos ensinando, eu posso crescer o quanto for, eu posso ter um dia de rei, mas eu não posso mudar a minha essência. Dá uma glória a Deus bem forte. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta de quem? Do rei. Porém, Amã se retirou, correndo à sua casa, angustiado e com o quê? Veja, ele chegou querendo destruir e saiu envergonhado. Mardoqueu chegou praticamente destruído e saiu honrado. Viu como Deus muda a sentença? Viu como Deus muda? Irmão, não importa o que se levanta contra você. Não importa, podem mentir a seu respeito. Se você for fiel, a pessoa pode achar que ela está te destruindo, mas ela está te honrando. Olha a diferença. Aquele homem que chegou praticamente destruído, saiu honrado. E aquele que chegou honrado, saiu destruído. Diz assim, ó, Deus muda a sentença. Fala mais forte. Cuidado, tá, irmão? 2 lições para nós. Nunca se ache muito que você pode sair como o Amã, envergonhado. E nunca se entristeça, porque você pode chegar injustiçado e sair com uma honra. É muito forte isso. Pode passar, por favor. E agora? Agora eu queria entrar num assunto aqui bem... Vamos lá. E contou Amã a quem? A Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, tudo o que ele tinha, sábios. E Zeres, sua mulher, disse: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairá perante ele. Vou ler mais uma vez. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente do judeu, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairá perante. Ai de quem se levanta contra o povo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu preguei esses dias sobre isso aqui. Nunca se levante contra ninguém, mas principalmente quem tem a unção de Deus na sua vida. Você não sabe no campo que você está entrando. Eu vou dizer mais uma vez, isso aqui não é uma autoproteção, não. Nunca se levante contra ninguém, mas tadinho daquela pessoa que se levanta contra quem tem Deus verdadeiro do seu lado. A própria mulher que tinha dito para ele: constrói a forca, vamos botar ele aí, é a mesma que disse: tu já começou a cair. Ele é dos judeus? Ele é do povo de Deus? Já começou a cair. E aí eu vou terminar da seguinte forma. Posso falar?
vá pelo que Deus diz e não pelo que os outros falam. Aí você vai dizer, pastor, por quê? Porque você pode ser envergonhado. Aí você vai dizer, como assim? As pessoas mudam de ideia muito fácil. Irmão, as pessoas mudam de ideia muito fácil. Um dia eu digo assim, ó, pastor Carlos, tu é uma bênção. No outro dia eu digo, não gosto de ti, pastor. As pessoas mudam de ideia. A mesma mulher que mandou ele construir a forca é a mesma que disse, tu já começou a cair. Para de ir pelos outros, você tem que ir por aquilo que Deus fala. Não, mas é a mesma pessoa que hoje não gosta de você, é a mesma que amanhã gosta. A mesma pessoa que hoje diz que tu é uma bênção, é a mesma que amanhã fala mal de ti. Você vai indo pelos outros. Aí você vai, não, vai por aquilo que Deus fala. Vai por aquilo que Deus diz, e você nunca vai errar. Dá um glória a Deus bem forte. Mas guarda isso, Deus muda a maldição em bênção.